A paz do Senhor. Hoje eu quero conversar diretamente com você, mulher, a respeito do movimento feminista. Eu e você, como cristãs, devemos aderir ao feminismo? O feminismo é bom? O feminismo é ruim? O que a palavra do Senhor nos fala e nos orienta a respeito do feminismo? Em um olhar geral, um olhar panorâmico, o feminismo não é ruim. Vamos por partes. Primeiro, você vê as mulheres defendendo os seus direitos. Vamos ver a primeira onda que aconteceu no século XIX na França. As mulheres lutavam por direito à igualdade, não há problema nenhum aqui. Depois nós temos o movimento sufragista, formado por mulheres inglesas, reivindicavam o direito ao voto, sem problema nenhum. Tem aquele fato das mulheres que foram presas dentro da fábrica, que elas estavam reivindicando salário e redução do horário de trabalho. Elas foram trancadas, foram mortas. A gente vê alguns absurdos acontecendo, por isso que algumas mulheres optaram por lutar por seus direitos. Mas nós temos a segunda onda do movimento feminista que aconteceu entre os anos 60 e 90. Aqui elas já avançam no movimento e elas já começam a entrar por um outro caminho. O movimento feminista começou bom, mas agora elas já estão defendendo o quê? A submissão ao homem, elas já estão questionando a submissão ao homem. Estão defendendo a liberdade sexual, né? O fato de poder ter vários parceiros. Direitos de reprodução, já começa a entrar a defesa do aborto. Perceba que o início do movimento feminista ele não é algo ruim, ele é algo interessante. Porque não há problema algum em uma mulher querer se expressar, querer votar, querer trabalhar, não tem problema nenhum. Agora, na segunda onda do movimento feminista, nós já vemos uma decadência moral. Terceiro ponto, nós temos a busca total pela liberdade. O que elas defendem? Desigualdade salarial, igualdade na política, na saúde, o direito ao aborto, a libertação do padrão de beleza, combate ao assédio, fim da violência contra a mulher e, enfim. Se você analisar alguns pontos, essas mulheres não estão erradas, elas têm razão, porque são pontos interessantes que isso faz parte do dia a dia da mulher. Por que que a mulher cristã, ela deve ter cuidado com o movimento feminista? Porque o que guia a nossa vida é a nossa ética moral e espiritual baseada na Bíblia. Mas aí entra a seguinte questão, como eu já vi e ouvi mulheres falando, ora, mas a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista e é por aqui, por essa linha de pensamento que eu quero começar a entrar. Vamos lá para Eva. No livro do Gênesis, nós temos registrado a história de Eva. Você conhece a história? Eva comeu fruto, deu para Adão. A primeira coisa que o movimento feminista cai por terra. Quando Deus entra no jardim, quem Deus chama? Adão. Deus diz, Adão, onde você está? Ah, eu estou escondido. Por que você está escondido? Porque eu estou nu. Como você sabe que está nu? Você comeu do fruto? Ah, eu comi. Por que Deus não foi lá tirar satisfação com Eva? Porque Deus deu as leis para Adão. Portanto, Deus chamou a responsabilidade de Adão. A partir da expulsão do Éden, começa o desenvolvimento dos problemas. Por quê? O homem passou a olhar para a mulher como se ela fosse inferior, como se ela estivesse em segundo plano, como se ela estivesse destituída da graça de Deus. Essa atitude, ela não vem de Deus, essa atitude, ela vem do homem. E é dentro desse contexto que algumas mulheres acabam se revoltando e se rebelando contra Deus e contra as suas leis. Primeiro, você tem que entender o que é a lei de Deus e o que é a lei do homem. Não adianta você se rebelar contra a lei de Deus porque você foi pressionada pelo homem. Essa divisão, ela é muito tênue e você precisa saber a diferença. Eu vou usar algumas mulheres do Velho Testamento para você compreender que Deus cuidou delas. Olha só, eu estava dando uma olhada aqui, muito interessante, vou acompanhar aqui na minha Bíblia. Em Gênesis 12, nós temos a história de Abraão e Sara.
Lembra quando eles desceram ao Egito? O faraó gostou de Sara, ela era bonita, e Abraão mentiu dizendo, ela é minha irmã. O que Deus fez? Deus permitiu uma praga, uma enfermidade, e o próprio faraó entendeu e disse, opa, ela não é tua irmã, ela é tua esposa. Quando você vê Deus cuidando das mulheres, cai por terra toda a rebeldia contra as leis de Deus. Depois nós temos a história de Ana, que não podia ter filhos, que Deus interviu, que Deus deu filho para ela. Depois nós temos a história da viúva de Sarepta, aquela mulher que ficou viúva, que os seus filhos iam ser levados cativos. Quem Deus mandou lá? Deus mandou o profeta Elias, foi lá, orou, aconteceu aquele milagre do azeite da botija e assim por diante. Então você vê Deus cuidando das mulheres. Vamos agora ao Novo Testamento? Quando Jesus, o Verbo encarnado, veio aqui na Terra. Sabe, Jesus é fantástico. Por que a mulher cristã, ela não é adepta ao movimento feminista? Porque ela entende essa diferença. Quem trouxe a liberdade para a mulher? Foi o movimento. Não foi. Se você estuda a Bíblia, você vai entender que não foi, a menos que você não compreenda nada da Bíblia. Mas se você estuda a Bíblia com atenção, você vai compreender que a liberdade que as mulheres passaram a pregar e a se mobilizar, isso no século XIX, século XX, século XXI, lá no primeiro século, lá no início, Jesus já trouxe essa liberdade para a mulher. Mulheres, nós precisamos compreender isso, sabe por quê? Porque ainda que o movimento feminista tenha algumas coisas boas, que nós não podemos ignorar, mas no século XXI tomou uma proporção muito desastrosa. No século XXI, a pregação do feminismo é a perda da essência feminina. Por exemplo, uma das teses. A mulher não precisa de estar dentro de um padrão de beleza para impressionar. Eu concordo com você. Nem eu nem você precisamos impressionar através de um padrão de beleza. Agora, nós não podemos perder a nossa essência. Quando você pesquisa, entra nas redes sociais. Quando você pesquisa mulheres, você vê mulheres totalmente perdidas na sua essência. Eu não preciso me transformar em quase um animal para dizer que eu sou adepta de um movimento. Eu não preciso me ridicularizar. Eu não preciso defecar numa rua pública para dizer que eu sou adepta do movimento feminista. Eu não preciso me despir, expor o meu corpo para dizer que eu não concordo com a maneira com que os homens dominam. Você pode protestar, sim, mas sem perder a tua essência de mulher. E você tem que compreender que a base da liberdade feminina não veio pelo movimento produzido por mulheres. Veio por Jesus Cristo, e eu vou te provar isso pela Bíblia. Olha só. Vamos à mulher do fluxo de sangue. Gente, 12 anos essa mulher com uma hemorragia. Para e pensa, dentro da cultura judaica oriental, essa mulher era considerada impura. Então ela não tinha um relacionamento com a família, ela estava assim, num sofrimento muito grande. Essa mulher chega e toca em quem? Em Jesus. Jesus parou. Jesus disse, ei, alguém me tocou, e ela ficou quieta. Por quê? Porque ela sabia que ela não poderia tocar no homem, em público. Ela sabia. Essa mulher ficou com medo. Aí Jesus disse assim, não, eu não vou te condenar. Eu estou perguntando porque de mim saiu virtude. Quando você entende como Jesus tratava as mulheres, a tua visão muda. Vamos a outro exemplo. Lucas, no capítulo 8, nós temos o relato da libertação de Maria Madalena. Ali tem Susana, ali tem Joana, tem as mulheres que acompanhavam Jesus, que trabalhavam com Jesus. Tem história também que Jesus era amigo de Lázaro, de Marta, de Maria. Jesus se hospedava na casa deles, Jesus tinha um bom relacionamento. Sabe o que é legal em Jesus? Jesus conversava com as mulheres, coisa que os homens não faziam. Como que funcionava? Um homem estava passando na rua e a mulher, se ela passasse por ele, cabeça baixa, não lhe cumprimentava, não lhe dirigia a palavra. Sabe o que Jesus fazia? Jesus parava e cumprimentava e conversava. Vamos para o livro de João, no capítulo 8 e 11. Aqui Jesus dá uma lição muito grande. Nós temos a mulher pega em flagrante no ato de adultério. Aí trouxeram a mulher para Jesus.
Jesus era mestre, claro que eles trouxeram com a intenção de testar Jesus, de provar Jesus, não interessa. Jesus conversa com eles, bem tranquilo, e diz assim, ó, onde está o homem? Um adultério se comete com duas pessoas, um homem e uma mulher. Por que trouxeram somente a mulher? E olha só, por isso que eu falo para você que a Bíblia lança por terra as bases do movimento feminista. Porque nós vemos Jesus libertando as mulheres. Aí Jesus perguntou, traz o homem. Ah, não sei onde que está o homem, mas se foi pego em flagrante, tinha que ter um homem. O que aconteceu? Todo mundo com a pedrinha na mão, porque era costume, para apedrejar e matar. Jesus olhou para aqueles homens e disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Um a um foi saindo, um a um foi se afastando. E o que acontece? Jesus conversa com aquela mulher e diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Aí Jesus diz para ela assim, ó, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Mas aí Jesus coloca uma condição dizendo, vai e não peques mais. Essa foi a condição. Por isso que eu quero dizer para você, uma das bases do movimento feminista. Ah, eu tenho poder sobre o meu corpo, eu vou ter quantos parceiros sexuais eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Não. Jesus nos libertou do machismo, sim. Jesus cuidou da mulher, Jesus respeitou a mulher, sim. Só que Jesus colocou condições. Vai e não peques mais, não destrua o teu corpo, não profane o teu corpo. O que nós vemos hoje são mulheres destruindo o próprio corpo para dizer que fazem parte de um movimento. Olha só, outro exemplo está em Lucas 7, na mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa do fariseu. Sabe aquela história que o fariseu convidou Jesus para comer? Aí eles se assentaram em volta da mesa e essa mulher veio ungir os pés de Jesus. Aí diz a Bíblia que ela ungiu os pés de Jesus por trás, porque Jesus estava abaixado. Quando fala mesa, a gente já imagina a mesa dos nossos dias, do nosso costume ocidental. Não. Os ricos tinham uma mesa pequena, os pobres não tinham, se assentavam em um tapete, então Jesus estava sobre as suas pernas, os seus pés para trás. Essa mulher chegou por trás, ungiu os pés de Jesus. O fariseu começou a julgar Jesus e a pensar assim, se ele soubesse quem é essa mulher? Só que Jesus sabia quem era essa mulher. E por que Jesus deixou ela se aproximar dele? Porque Jesus estava interessado na cura da alma dessa mulher. E não no que os outros diziam dela e nem no seu pecado em si, porque Jesus veio para resgatar as vidas, isso seja de homens ou de mulheres. Outro exemplo que eu acho muito lindo é o exemplo da mulher samaritana, está lá em João capítulo 4. Olha só, Jesus, né, na sua rotina de trabalho e tal, estava indo para um lugar e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Ok. Quando Jesus está chegando em Samaria, ele diz para os discípulos assim, ó, eu preciso que vocês vão comprar pão. Aí você se liga nos detalhes. Jesus pega os discípulos e manda comprar pão. Não era necessário mandar todo mundo. Usando as minhas palavras, Jesus queria se livrar dos discípulos porque ele teria um encontro com alguém. Com quem? Com a mulher samaritana. Ele se assenta do lado do poço de Jacó e ele fica esperando essa mulher chegar. Quando essa mulher chega, Jesus começa a conversar com ela. Jesus diz para ela assim, ó, tô com sede, me dá água. Ela olha para ele e diz assim, como que você sendo um judeu me pede água? Duas coisas. Judeus não se davam com samaritanos. Segundo ponto, homens não conversavam com mulheres. Aí você percebe o seguinte, que essa mulher começou a conversar com Jesus e Jesus começa, apenas Jesus pediu água só para iniciar um diálogo e Jesus quer resgatar a alma dessa mulher. Aí Jesus diz para ela assim, ó, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Jesus está falando da salvação, da restauração, da cura da alma. Essa mulher era uma mulher prostituta, não vou entrar nos detalhes, tinha vários maridos. E Jesus foi conversando com ela, só que você percebe que ela era uma mulher inteligente. Ela tinha noção das coisas, ela debate assuntos de teologia. Ela fala sobre a situação, ela não era ignorante. Mas você percebe que quando, no final da conversa ali, eles estão encerrando a conversa, ela reconhece Jesus como Messias. Gente, isso é sensacional. Poucas pessoas reconheceram Jesus como Messias.
Poucas vezes Jesus se revelou como Messias para poucas pessoas e para essa mulher ele se revelou como Messias. Ele transformou essa mulher de pecadora. Essa mulher era usada pelos homens da sua época e ele transformou ela em uma pregadora, em uma evangelista. Ela foi falar do profeta que havia. Então, quando você olha para a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você não vê um Deus ignorante e você não vê um Deus machista. Não confunda a pressão que você passa, a situação com que você passa, por causa do que o homem tem feito. Eu entendo que alguns homens fazem algumas coisas e usam o nome de Deus. Não vou entrar em detalhe, mas na história, coisas ridículas aconteceram, mortes e tantas coisas, e as pessoas dizem, isso é em nome de Deus. Você vê isso na história. Ainda que tenha homens que usem o nome de Deus, não justifica eu e você nos rebelar contra Deus, contra a sua santidade, pelo que muitas pessoas têm feito. E agora eu quero encerrar com o Éden novamente. Vamos voltar no Éden? Lá no Éden, quando Deus veio, conversou com Adão, aí Deus deu uma sentença para Adão, uma sentença para Eva, uma sentença para a cobra, uma sentença para Satanás, que estava na serpente e na cobra, uma sentença para a terra, e eles foram expulsos do paraíso. Só que antes disso acontecer, o que Deus fez? Deus matou o primeiro animal, o primeiro sacrifício de sangue inocente, e Deus cobriu a nudez do ser humano. Isso nós compreendemos que foi se concluir quando e como? Com Maria, quando Jesus veio a ser concebido no seu ventre. E então, a partir da sua vida, veio a libertação para a humanidade. Qual é a tua visão a respeito do feminismo? Se você acha que Deus não se importa com a mulher, se você acha que o cristianismo está errado, eu estou falando isso porque eu vi muitas mulheres atacando a igreja, atacando a submissão. A submissão no relacionamento não é uma coisa ruim, só que você tem que entender o que é a submissão. A submissão não faz de você uma pessoa inferior de jeito nenhum. Gente, a Bíblia é fantástica. A respeito da sexualidade, Pedro disse, coabitai com ela com entendimento. A Bíblia nos dá bases e diretrizes para nós viver bem. A Bíblia traz o perfil do homem, a Bíblia traz o perfil da mulher, do casamento, da criação de filhos. Olha só, a Bíblia é fantástica ao nos ensinar. Aí a Bíblia diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido tem poder sobre o corpo. Mas o princípio é o mesmo. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher tem poder sobre ele. Está falando da sexualidade. Um não pode defraudar o outro, um tem que satisfazer o outro, entende? A Bíblia trata das coisas de que forma? No conjunto. A mulher cuida do homem, o homem cuida da mulher. Qual que é o padrão bíblico? Maridos, amai vossas mulheres, e a mulher respeita o marido. Esse é o padrão. O homem cuida da mulher, o homem ama a mulher reflete isso de que forma? Com respeito, com cuidado. Gente, cuidar da casa não é uma coisa ruim. Cuidar da casa é algo maravilhoso. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, preparar a próxima geração. Qual que é o problema do século XXI? Não todos, mas muitos têm negligenciado o papel de pai, tem negligenciado o papel de mãe. Eu não estou falando de parir um filho, que isso qualquer um faz. Eu estou falando do cuidado, da educação, da responsabilidade cristã. Então, nós precisamos mudar a nossa visão a respeito das coisas e ao invés de ficar debatendo ideias, nós precisamos de viver propósito. E o propósito de Deus é a unificação, a solidificação da família. Não é as ideologias que vêm sendo pregadas nas nossas cidades, no nosso país, nas nossas universidades e nas redes sociais, ridicularizando a mulher. Não. Você, mulher, é criação de Deus. Você é essência de Deus. Eu encerro com uma frase muito linda que o Espírito Santo me deu, que diz o seguinte: o homem reflete a glória de Deus. A mãe reflete o amor de Deus e a mulher reflete a beleza de Deus. Não permita que a tua imagem de mulher, feitura de Deus, seja distorcida por ideologias, por filosofias, por tudo que é vão.
mas permita ser moldada pelos parâmetros bíblicos. Porque quando você não compreende a Bíblia, a tua vida é uma droga. Mas quando você compreende a Bíblia, você vive a tua essência. Você não perde a tua feminilidade. O fato de você ser guerreira, forte e ter que lutar, não vai perder a tua essência de mulher. Você não precisa se transformar numa versão masculina para dizer que você é forte. Homem é diferente de mulher, mulher é diferente de homem. Na sua estrutura psicológica, física. Só que Deus fez um para completar o outro. Ah, mas para se completar vai ter uns ajustes. Claro que vai. Nós somos diferentes, mas quando a gente compreende o papel da mulher, o papel do homem, o objetivo do casamento, o objetivo da família, preparar a família para a sociedade, mentes saudáveis, sólidas, aí nós estaremos dentro do propósito de Deus. A partir desse vídeo, não tenha mais dúvidas de quem é Deus e do propósito dele para a tua vida, e você vai viver a plenitude de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.